político ainda muito aflorado, né, nos resultados. A gente falou um pouco sobre economia macro, Brasil, agora a gente vai falar um pouco sobre a importância da comunicação para o desenvolvimento regional, né? A gente vai olhar um pouquinho mais para o Espírito Santo, próximo painel com a presença do governador, Renato Casagrande, ainda mais falando aqui de Terras Capixabas. Gilberto, agradecer demais aí a presença. Gilberto representa o Grupo ND, que é afiliado à Record em Santa Catarina, é um conglomerado de comunicação com vários veículos. Gilberto, a gente tem uma importância muito grande, né, quando a gente fala de desenvolvimento regional. Né, os veículos de comunicação têm um papel muito importante de informar, inspirar, educar, né, toda a sociedade. E quando a gente olha para o mercado regional, isso se torna ainda mais relevante. Dentro desse contexto, né, a gente a gente enxerga um movimento muito grande, né, de tecnologia aliada ao setor de comunicação. Como que você enxerga essas novas plataformas de comunicação em relação ao nosso setor e em relação ao nosso papel de comunicar e também os desafios e oportunidades que nós temos frente a esse papel de desenvolvimento regional quando a gente olha para estados? Boa noite, é um prazer estar de volta aqui em Vitória. Bem, como que a gente tem assim percebido o que está acontecendo no meio de comunicação? Primeiro, uma disrupção total, né? Mas existe uma lei no design, lei de Burke, que diz o seguinte, que as pessoas se comportam de acordo com aquilo que elas passam mais tempo fazendo. E hoje no Brasil, o Brasil hoje é o terceiro maior consumidor de redes sociais, ou seja, o tempo que o brasileiro passa em rede social, no meio digital, é muito grande. Então, o desafio dos meios de comunicação é entregar conteúdo e forma, né, às pessoas da forma que elas estão mais acostumadas a consumir, que é o meio digital. E por conta disso, a gente acabou desenvolvendo, assim, o nosso principal negócio é a TV. Nós começamos a entrar no meio de rádio, no meio de out of home, jornal impresso. E hoje o nosso portal de notícias, ele se tornou o terceiro portal do Brasil medido pelo IVC. E isso foi por conta de que, né, aquela linguagem que nós tínhamos na TV, tínhamos nos outros meios, né, teve que se adaptar a esse meio digital. E a gente conseguiu, de uma forma competente, por conta do time que a gente tem no meio digital, se nos tornarmos o terceiro portal do Brasil medidos pelo IVC. Chegamos no mês passado a 65 milhões de page views. Estamos com 12 a 13 milhões de usuários únicos, né? A população de Santa Catarina é 7 milhões, então a grande maioria da nossa audiência está fora de Santa Catarina. Então o consumo dos assuntos de Santa Catarina fora do Brasil, fora de Santa Catarina, está bastante grande. E a gente está surfando essa onda. Então, acho que as tecnologias são a gente não deve ignorar o que está acontecendo, né? Hoje em dia, antigamente, né, para você ter um canal de televisão, ter uma rádio, você precisava de concessão, você precisava de dinheiro, você precisava de um investimento muito grande, né? Hoje, qualquer guri com R$ 50 monta uma web rádio, né, do dia para a noite, monta um blog com R$ 50 e começa a produzir conteúdo e tem gente aí com tremendo sucesso, né? Então essa segmentação é muito grande, né? E assim os grandes veículos nacionais e assim os assuntos nacionais, a gente percebe que pelo menos em Santa Catarina, uma pesquisa recente que a gente fez, né, eles não são mais tão importantes quanto os assuntos locais. Hoje nós temos em Santa Catarina 6 emissoras de televisão, um estado relativamente pequeno, né? Talvez depois do Espírito Santo é o menor estado brasileiro, o Sergipe. Mas temos 6 emissoras no estado. Temos emissoras a 100 quilômetros uma da outra. Então, a produção do conteúdo local, que é o grande consumo que a gente percebe tanto na TV quanto no digital, tem sido a razão de a gente ter nos últimos 3 anos
dobrado de tamanho em termos de receitas, né? Eu acho, Gilberto, assim, quando a gente olha os dados aqui da Rede Vitória, programação nacional, né, quando a gente fala de TV e programação regional, a diferença de audiência é muito grande, né? A nossa persona, o nosso usuário, o telespectador, no caso da TV, ele tem um interesse muito, muito maior quando o assunto é regional, né? E quando a gente, hoje é muito discutido no setor de comunicação, não a regionalização, mas a micro-regionalização. Tem gente que não está interessado com o que acontece com o Espírito Santo, está interessado com o que acontece em Vitória, e tem gente que está interessado com o que acontece no bairro que ele mora. Então, essa micro-regionalização é uma tendência, aconteceu nos Estados Unidos, eu acho que a gente vai ter um tempo para importar isso. Quando a gente fala de plataformas, né, além do brasileiro consumir muito rede social, como você comentou, Gilberto, o brasileiro é o povo que mais assiste TV aberta no mundo, e eu acho que essas plataformas são complementares, né? A forma de se comunicar é muito diferente, por isso a gente tem que ter uma estratégia muito assertiva para eu criar valor, criar propósito, gerar valor e resolver um problema do meu cliente. Mas a forma de comunicação é diferente. A gente está no evento aqui, uma experiência ao vivo, né, presencial. A gente vai repercutir, né, no jornal digital, no Mundo Business aos domingos, rede social com o Ricardinho. Então, esse cross-media, a forma de se comunicar tem que ser muito assertiva para a gente, né, extrair o máximo ali e dar o retorno para os nossos clientes. Santa Catarina, Gilberto, vocês fizeram um movimento muito, muito importante nos últimos anos e que vocês compraram boas brigas, né, pautas econômicas que são de interesse do empresariado, da população, de uma forma geral, e vocês com o veículo, com a força que vocês têm lá, por ser um interesse público, defenderam bandeiras muito desenvolvimentistas. Eu gostaria que você compartilhasse esses cases aqui com a gente, que eu acho que é muito importante e mostra a importância dos veículos e o papel que eles podem cumprir frente à sociedade. Assim, nós temos lá um mantra que é o seguinte, assim, todas as equipes de jornalismo saiam para trazer coisa boa. Um outro argumento, junto aos parceiros empresários, e é um argumento, inclusive, do nosso pessoal de mercado, é o tempo todo provocar o seguinte: o que o nosso meio, o que a nossa empresa, o que esse meio de comunicação faz para ajudar a desenvolver o teu setor? E o que esse meio de comunicação faz para desenvolver o teu negócio? Nós temos, assim, a palavra tem sido parceria com o setor empresarial. Nós desenvolvemos recentemente com a Federação das Indústrias um projeto. Santa Catarina, apesar de uma série de indicadores bastante positivos, uma vergonha estadual lá são as estradas federais. A infraestrutura de estradas em Santa Catarina é um negócio lamentável, né, por conta da indústria que nós temos no oeste do estado, a agroindústria, no norte metalmecânica, no vale área de têxtil, no sul cerâmica, né? As nossas estradas federais estão uma lástima. Então nós fizemos, junto com a Federação das Indústrias e algumas empresas importantes lá, como a Aurora, Porto Belo, Secrisa, no sul do estado, um projeto no sentido de pressionar tanto a área política federal quanto estadual, no sentido de ver esse problema das BRs em Santa Catarina resolvido. Então, esse foi um projeto que foi o ano passado todo, ele vai ser retomado novamente esse ano. Um outro projeto importante, também é outro indicador que Santa Catarina não deve se orgulhar em nada, que é o setor de saneamento. É um problema extremamente sério. Nós defendemos regionalmente essa bandeira no passado e agora mais fortemente a nível estadual. Basicamente, as grandes cidades de Santa Catarina, Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, Chapecó, já saíram da concessão da companhia estadual de saneamento, e nós temos batido muito no sentido de que esse segmento seja
totalmente privatizado. Por conta de quê? O Estado não tem capacidade de investimento, né? As grandes cidades que sustentavam as pequenas já saíram do sistema. Né? Se não privatizar o restante, né, o segmento de saneamento em Santa Catarina vai continuar sendo ainda o indicador do qual nos envergonhamos tremendamente. Então, esse é uma briga que nós compramos com o setor empresarial, no sentido de que o Estado dê uma solução para a área de saneamento, que é um indicador bastante negativo lá dentro. Um outro segmento que também a gente assim, fez um projeto muito importante foi com o setor da agroindústria, porque o agro no Brasil, infelizmente, né, o goodwill em torno do agricultor não é muito bom, por conta de, infelizmente, da grande mídia que cria essa coisa não tão boa em torno do agricultor. E aí você tem uma escola primária. Eu estava vendo esses dias uma entrevista de uma especialista, em que ela foi buscar nos livros escolares 90 citações do setor agro. 66 eram citações negativas. Né? E nós conversando com o pessoal da Aurora, as cooperativas, as grandes cooperativas de Santa Catarina, nós começamos a desenvolver um projeto em que não é mais aquele programa do agro, domingo de manhã, escondido, o agro falando com o agro. Né? Nós contratamos o José Luiz Tejon, que é um especialista nesse segmento de marketing do agronegócio. Ele disse: Gilberto, nós temos que desenvolver um projeto em que o agro fale com a cidade. E o dia que o agro soubesse comunicar com a cidade adequadamente, o goodwill em torno do agricultor vai ser completamente diferente. Em outro aspecto positivo em Santa Catarina, que é o sistema cooperativo, né, talvez um dos melhores do Brasil. Então, o assunto cooperação e tratar o agro não como uma coisa ruim, né, e ele até usou uma expressão, health system, um sistema de saúde, né, nós criamos um projeto lá chamado Agro, Saúde e Cooperação, em que é o agro falando com a cidade, que a cidade perceba um valor, perceba o quanto e principalmente Santa Catarina, né, nós somos talvez igual ao Espírito Santo, né, mais de 250 mil, 300 mil pequenas propriedades, né, então um pequeno agricultor, que precisa ser visto de uma maneira diferente. Então, a palavra é essa, parceria, né, todos aqueles assuntos em que é de interesse do meio empresarial, né, o nosso grupo está sempre disposto a investir, a trabalhar esses pontos aí. A gente teve o prazer de estar lá em Santa Catarina 2 semanas atrás. Esses cases que vocês fizeram lá nos fez refletir bastante. Isso que o Gilberto comentou aqui sobre saneamento, a BR, o agro e também a regularização fundiária, né, que eu vou comentar um pouquinho aqui, foi temas de cadernos especiais, Pedro, que eles trouxeram aos domingos com muitos dados, informações, análises. E isso pautaram algumas iniciativas do poder público, municipal e estadual e fizeram de fato a diferença na vida da sociedade. Outro assunto que vocês comentaram lá com a gente foi sobre regularização fundiária. Florianópolis, diferente de Vitória, tem um relevo mais montanhoso, então na área nobre da cidade existem muitos morros, né, parecido com o Rio de Janeiro. E começou um processo ali de invasão, né, de ocupação de terra. E aí o grupo falou, opa, eu não quero que isso aqui vire o novo Rio de Janeiro, né? Eu não quero ter esse problema aqui. E aí eles pautaram isso com informação nesses cadernos especiais, resolveram o problema. Então, um exemplo prático aí de como que a gente pode contribuir. Aqui na Rede Vitória, a gente tem uma atuação muito mais de formiguinha, né? Todos os dias a gente coloca nos nossos veículos problemas que a sociedade enfrenta. Só esse ano, 25 obras de unidade de saúde, escola, saneamento, enfim, foram concluídas com o acompanhamento que a gente faz aqui dentro do nosso jornalismo para a entrega dessas obras que são tão importantes para a sociedade, né, principalmente uma classe ali um pouco menos privilegiada. E aí, Gilberto, eu queria falar com você sobre o desafio, né, o desafio do nosso setor quando a gente fala de regionalização. Quando a gente fala de regionalização, nós temos... a gente precisa personalizar um pouco a nossa comunicação.
A programação da Rede Vitória é totalmente diferente da programação da ND, né? Os públicos são muito diferentes. Santa Catarina tem uma classe AB muito mais expressiva do que o Espírito Santo. A gente tem muito mais evangélicos, né, o Rico, do que a média do Brasil. Então, isso diferencia um pouquinho a forma de comunicar. Quando a gente fala em regionalização, em segmentação, para a gente ter mais valor para o nosso cliente, eu estou falando de um mercado menor, né? Eu vou nichando, mas eu tenho um engajamento melhor aí. Qual que é o desafio, qual a tendência para os veículos de comunicação para a gente conseguir atender essa demanda de um nicho da sociedade, de segmentar e micro-regionalizar? Assim, nós praticamente nascemos uma rede assim, regional, né? Como eu falei, são 6 emissoras. Agora nós começamos a criar sucursais micro-regionais. Ou seja, nós somos hoje o maior produtor de conteúdo do Brasil em termos de produção de televisão. Se nós considerarmos que nós temos em torno de 3 horas de produção local, em 6 emissoras são 18 horas. Né? Mais 3 horas em Florianópolis, são 21 horas. Então, 21 horas de produção, a Rede Record produz 20 quantas horas? Não produz 20 horas. Né? Então, se pensar a quantidade de gente, de equipes que você tem que ter para fazer uma produção de 21 horas, é muito grande. Mas agora a gente tem sentido, né, eu acho que durante a pandemia a gente começou a perceber isso mais fortemente, tanto que as nossas pesquisas hoje, em Chapecó nós somos líderes do mercado, nós batemos a Rede Globo lá, em Joinville nós batemos a Rede Globo, em Itajaí nós batemos a Rede Globo, em Blumenau a gente empata, em Florianópolis a gente perde por pouca diferença, e nós perdemos em Criciúma, que foi onde a gente abriu a nossa última emissora. Então a gente sente que essa liderança não veio por acaso, veio por conta dessa produção de conteúdo local. Balanço Geral, que é o nosso principal telejornal na hora do almoço, em Chapecó, para vocês terem uma ideia, nós temos o maior share de audiência do Brasil no horário do almoço. Então isso é fruto do quê? Quer dizer, o apresentador local, ele conhece as pessoas, ele sabe, as pessoas encontram ele na rua, no supermercado, enfim. É muito mais próximo e assim traz as pessoas a assistirem, tanto pela manhã, quanto no almoço, quanto à noite, né, ou no noticiário local. Quando você vai para a programação nacional, a nossa relação é concorrência. Então a gente nota que essa produção regional, essa produção local, é cada vez mais consumida. Legal, Gilberto. Puxando sardinha para o nosso lado aqui também, a gente é o maior produtor de conteúdo local do Espírito Santo, a gente é regional barrista, tem muito orgulho do Espírito Santo, não mudaremos nossa estratégia, 8 horas de conteúdo local na TV, quando a gente fala de Folha Vitória, 250 matérias por dia, né, apuradas, um jornalismo muito sério, e eu vou puxar um gancho aqui sobre credibilidade dos veículos, né? A gente viu na pesquisa aqui da Futura que esse extremismo, esse teor, a temperatura política ainda se reflete nos resultados da pesquisa, né? Claramente ali. E isso pautou muito o ano passado a importância dos veículos em trazer informações fidedignas, apuradas, credibilidade contra fake news. Esse é um papel, um desafio muito grande nosso. E uma vez que você perde isso, você não recupera, talvez nunca mais vai demorar muito. Isso é um princípio nosso, um valor nosso. Como você enxerga esse desafio nosso, né, de fazer essa apuração com toda a seriedade possível, toda a seriedade devida e concorrer com essas novas plataformas que talvez são mais rápidas, mais dinâmicas, mas que podem perder um pouquinho nesse ponto. Gilberto, a realidade de Santa Catarina. Bem, não é fácil conviver no estado mais bolsonarista do Brasil, né? Extremamente conservador. Mas a nossa empresa, até seu presidente, o fundador, a direção, nós somos uma empresa liberal conservadora. Ponto. Isso não quer dizer que a gente vai sentar num dos lados da torcida. O nosso objetivo é
Nós queremos ser donos do estádio, oferecer um belo gramado, uma bela arquibancada, uma bela iluminação, para que os dois times, conservador e progressista, joguem, e nós vamos estar tentando oferecer o melhor espetáculo. Ou seja, não temos que sentar num lado da torcida, nós temos que assim, ser isentos nesse ponto, mas sempre com esse pensamento. Nós defendemos essas pautas aqui. Se alguém trouxer uma pauta estatizante, Estado maior, nós seremos frontalmente contra. Nossas pautas sempre buscarão uma filosofia liberal, né, na economia. Não acreditamos que Estado cada vez maior funcione, mas isso é claro para a nossa audiência. Por exemplo, o que está acontecendo nesses 6 meses de governo? Nós percebemos uma série de coisas boas, e isso está sendo mostrado. O que não está bom está sendo mostrado também, como acontecia no governo passado, né? Os montes de besteiras que o nosso presidente fazia também eram mostradas, mas os pontos positivos também eram mostrados. Então, essa é a filosofia. Nós temos que ser donos do estádio, oferecendo um bom gramado, que aconteça um bom espetáculo dos dois lados. Tá bom, Gilberto. Tiraram 5 minutos aqui, eu vou fazer mais uma pergunta. Gilberto, a gente fala muito sobre o setor de comunicação, né? Complementariedade dele com essas novas plataformas, novas tecnologias. Então, uma pergunta um pouco mais direta. A gente falou sobre regionalização, sobre segmentação, e a gente tem produtos de massa, né? Como que você enxerga esse futuro da comunicação numa visão de plataforma, né? Que tem todos esses atores, rede social, TV conectada, TV 3.0, IA, dados, com os veículos tradicionais, TV, rádio, a internet. Como que você enxerga o veículo de comunicação no ciclo aí de 5 anos, a atuação dele frente à sociedade? Os tradicionais, a gente continuamos com eles, né? Eles ainda são os mais relevantes, mas em termos, inclusive, de bolo publicitário, né? A TV ainda continua sendo a que leva a maior parte do bolo. Mas essas tecnologias, ninguém pode ignorar o que está acontecendo, né? Eu acho que a gente tem que, assim, tá o tempo todo, nós estamos entrando em tudo, né? Que a gente pode fazer dentro do ambiente digital, absolutamente tudo o que é possível fazer, a gente está fazendo, né? Esse volume de audiência que a gente está tendo, né, um estado pequeno, em torno de 65 milhões de page views, na frente do Estadão, que é medido do PIL-IVC também. Então, é uma competência que a gente tem que ter dentro das empresas, né? Essa gurizada, nós temos um time fantástico que vocês conheceram lá, né, muito ligados no que está acontecendo nesse meio digital. E nós já experimentamos, inclusive, web rádio, né? Não deu muito certo ainda, mas a gente acredita que isso ainda vai acontecer. Enfim, o formato, ele tem que ser, todos eles têm que ser melhor explorados, né? E os tradicionais se adaptarem a esse comportamento, né? Como eu falei ali, Lady Burke vai funcionar. As pessoas passam muito tempo no meio digital, o comportamento muda, né? Se você não levar esse formato para a rádio e para a TV, as pessoas vão te abandonando, né? Então, estar ligado nisso é muito importante. Gilberto, então acho que a conclusão aqui é a importância da regionalização, né, da gente falar com um público um pouco mais específico, mais personalizado, não pensar em clientes para produtos, mas produtos para os clientes, e a massificação, obviamente, com a relevância e o potencial que ela tem para atingir os nossos telespectadores, usuários. Queria agradecer demais a sua presença, Gilberto. Eu acho que aqui cabe a todos nós do Folha Business um agradecimento especial. O Gilberto me confidenciou hoje pela manhã vindo para o evento, podia ter falado antes. Você perdeu sua mãe na sexta-feira, mesmo assim manteve o compromisso de estar aqui conosco. Então, agradecimento especial, obrigado aí. Vamos continuar o evento.